Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quinto IOcast e fica a pergunta, você conhece a GetNet? A GetNet é uma empresa de soluções de pagamentos eletrônicos e físicos e é quase impossível, cara, tu ter realizado um pagamento sem ter visto uma maquininha da GetNet, senão tu é um alienígena. A GetNet com certeza é um oásis para quem trabalha com tecnologia. E se você tá chupando bala, não sabe o que é a GetNet, não sabe o tamanho dessa empresa, eu vou revelar aqui alguns fatos dessa empresa para você. Em 2003, a empresa GetNet, ela nasce como uma startup no Rio Grande do Sul, e em 2014 o Santander Brasil adquiriu 88% da Get por 1,1 bilhão de reais, cara, isso mesmo, é forte desse jeito. E em 2019 ela foi eleita como uma das 23 melhores empresas para se trabalhar. Aí tu pensa, do Brasil? Não, do mundo. E é exatamente esse o assunto do podcast de hoje. Hoje a gente trouxe aqui o Dylon, é um programador parrudo que trabalha lá na Get, para explicar para vocês como é trabalhar numa empresa grande assim e também mostrar quais tecnologias eles usam lá e o que tu precisa saber, como é que é o dia a dia nessa empresa aí. Pode te apresentar pra gurizada aí, Danuzão. E aí, pessoal, tudo bem? Dylon aqui, sou formado em TI com o pessoal aí, na mesma faculdade. E vim aí passar um pouco para vocês de como é que é trabalhar na GetNet, como é que é trabalhar com meio de captura TEF. Quais são os maiores desafios, cara, de trabalhar lá na Get, lá no setor que tu trabalha? Qual é que é o maior desafio que tu encontra lá? Vamos lá. Assim, a empresa em si não me gera muitas dificuldades como um todo. O que surge no dia a dia são dificuldades técnicas, que é o do dia a dia de TI, né? A gente tem que estar sempre evoluindo e tentando superar os obstáculos que aparecem. Mas esse trabalho de certificação de equipamentos, ele é um trabalho... Sim, ele é bem baixo nível mesmo. Tipo assim, então, o teu principal desafio é na maquininha, no baixo nível ali. O que aquela maquininha tá fazendo, entendeu? Porque, assim, tem coisas que acontecem ali, tu olha, lê especificação e lê coisa e tu não pega, entendeu? Tipo assim, precisa de alguma ajuda, e aí a empresa é super flexível, tem pessoas que estão prontas ali para te ajudar ou te dar um help numa determinada situação, mas em outras situações a gente precisa, né, tocar a bola sozinho, virar o jogo, né? Porque fica ali quebrando o cu, cara. Dessa forma, na verdade, é verdade, né? Cara. Sob pressão, tipo, se comprometendo com o negócio. Queria dizer ali, na verdade, só é sobre essa questão dos testes mesmo, essa conversa, né? Então, é a conversa que acontece do kernel da maquininha ali, então tem especificações de kernels, não sei qual que é o plural de kernel, que a gente precisa ler e entender todo um fluxograma que acontece dentro quando tu espeta o cartão na maquininha, entendeu? A gente não imagina quantas funções acontecem dentro ali da maquininha, tipo assim, pega a informação do cartão, processa a informação do cartão, pede senha, não pede senha, e daí tudo isso tem um fluxograma que precisa ser seguido com determinados parâmetros ativados, bit ativo, não ativo, valida se está ativando, se não está recebendo, se está recebendo. Então esse processo, na verdade, como eu estou iniciando agora nesse processo de certificação de equipamento, né? Estou há 1 ano já lá na Squad de TEP, mas essa certificação de equipamento tem iniciado agora. No momento tem sido a minha maior dificuldade, assim, no maior momento, desafio. né? Mas eu espero que daqui, sei lá, semanas, meses, eu já esteja... Que legal, cara. Negócio, né? Com certeza vai, cara. Mas isso aí é natural do programador, com cara. Certeza. Exatamente como tu disse, eu tenho a mesma visão. Esse de a gente ter um problema, né? E tu só batendo cabeça é que tu vai conseguir resolver. Até às vezes o pessoal na programação, eu também, no começo eu tinha muito esse negócio de quando eu começar a programar, eu parava num problema, ficava a tarde toda no problema, e no final eu dizia assim, cara, eu não fiz nada a tarde toda. Sabe, essa impressão que tu trava, mas na verdade não é que tu não fez nada a tarde toda, na verdade, aquela tarde toda tu resolveu aquele problema que quando acontecer de novo, acontecer alguma coisa parecida, tu tem aquele conhecimento ali, cara. Tu vai estar com o caminho pronto já pra chegar na solução, né? Então as telas, aquelas vermelhas de erro, cara, pro cara, a gente tem que considerar como aprendizagem também, né? Porque ali a gente ainda tá evoluindo, né? É ali que a gente tem que achar aquela motivação. Não, se alguém consegue fazer isso, se alguém já fez isso, eu tenho que conseguir fazer também. É isso aí. Porque, cara, a gente tem que lançar um negócio no mercado, entendeu? Tipo, é aquele negócio, tem que lançar, vamos fazer. Que legal. Tu é responsável, tu vai ter que fazer. É verdade, ainda maior parte de você, que é pagamento, cara, como eu disse. Tu quer receber? É verdade. Apareceu uma duplicadinha lá pro cliente, uma cobrança duplicada, fica louco da vida. É justamente pra isso que a gente faz isso. Que legal, faz todo esse processo de certificação, né? Junto
a todas as bandeiras, para que não aconteça esse tipo de problema, né? Que legal, cara. Tá perfeito, Dado. O que é um TEF, cara? Um meio de captura TEF. Basicamente, a gente pode dizer de forma simples assim que ele é um concentrador de transações. Então, o cliente ele contrata uma solução de TEF, é um software, basicamente é um software que através que ele fica instalado no Windows Server lá do cliente, né, um servidor, uma máquina, e através daquele servidor ali ele vai disparar transações para os seus adquirentes, que a gente fala é GetNet, Cielo, Rede, Stone, né? Então, o que é esse trabalho? A gente precisa, à medida que vai entrando novos produtos, assim como, por exemplo, entrou o Pix, entrou o QR Code, entrou um produto BR Premia, por exemplo, a gente precisa fazer alterações na especificação, né, uma especificação de TEF, para que essas soluções, essas empresas que fazem essas soluções de TEFs que vai instalada lá no cliente, elas sejam homologadas com a GetNet. Né? A gente especifica a forma como ela deve ser desenvolvida, na verdade. Né? Que legal. Então, a gente demanda esse desenvolvimento para as empresas. Hoje, a gente tem as principais empresas no mercado homologadas com a GetNet, né? São 6 empresas, eu acho, as maiores do mercado. Não é só simplesmente o cara, eu quero conectar na GetNet, começar a passar transações para vocês e mandar a transação. A gente precisa primeiro receber esse software do fornecedor, a gente pode chamar ele de fornecedor. O nome correto que a gente diz é integradora, ou seja, ele integra diversos pontos de vendas ali, caixas, tudo num concentrador de TEF. E aquele carinha vai disparar as transações. Então, essa solução ela passa por um processo de qualidade dentro da nossa mesa, nossa squad, né? E ali a gente vai validar todo o processo. O cara está realmente mandando todas as informações que ele precisa mandar para a transação. Aquela maquininha, ela tem um identificador que corresponde ao adquirente, né? Então, ela, por exemplo, ela sai da GetNet com o identificador. Através daquele identificador, ela vai conseguir realizar transações no adquirente, na GetNet, na Cielo. A diferença entre um POS e um TEF é que no TEF, por exemplo, tu pode ter X maquininhas e tu não precisa ter um identificador por maquininha. Você vai ter um identificador só, que é justamente aquele concentrador, né? Então, isso traz para o estabelecimento. Geralmente, a gente tem estabelecimentos com um porte um pouco maior ou que tem um volume de vendas maior, porque justamente ele vai ter mais de um caixa ou mais de uma forma de vender. Por exemplo, tem um estabelecimento que tem a loja física dele, mas ele tem um vendedor ambulante. Tá. E aí, o que ele precisa? Ele precisa que tanto a venda da maquininha dele, tanto a venda do caixa dele apareça no sistema, quanto a venda que o vendedor ambulante faz lá na rua apareça no sistema. Como é que ele faz isso? Pois é. Através de um TEF. Então, através do mesmo identificador, é uma mesma solução que vai instalada tanto no computador dele ali, que recebe as transações, que é o ponto de venda, o PDV que a gente diz, quanto uma solução embarcada lá naquela maquininha que também vai ter integração. Então, isso traz um controle para ele, né, de registros ali de transações. Ele consegue, por exemplo, controlar quais transações deram com sucesso, ou, por exemplo, teve erro na impressão de um comprovante, essa aqui eu quero desfazer, porque não deu certo. Então, ele consegue ter um controle maior ali dessas transações. Cara, deixa eu ver se eu entendi bem, então, assim, Vamos lá, perguntas. Vamos lá ver se eu entendi bem. Quando tu chega num local, então, pra comprar, vou lá comprar lá um salgadito. Meteu o salgadito. Aí eu chego com o meu cartãozinho e o cara diz, essa bandeira, eu tenho que pegar outra máquina pra essa bandeira. Aquilo ali é justamente esse problema que o TEF vem solucionar também. Tipo, o cara, vou pegar minha maquininha lá atrás, o cara vai lá atrás, pega uma outra maquininha pra passar. O TEF, ele unifica essas... Exatamente, isso é um dos pontos que o TEF também consegue trazer. Acabei esquecendo, na verdade, de falar que tu lembrou, que é a possibilidade de tu selecionar qual bandeira ou qual adquirente tu quer, por exemplo. Justamente isso, ele não precisa ir lá atrás buscar uma maquininha de outra adquirente. Se ali no concentrador de TEF, ele, por exemplo, essa adquirente aqui me dá uma taxa menor na Mastercard, essa adquirente aqui me dá uma taxa menor na Visa. Até as taxas ele faz, a taxa menor, assim... Não, na verdade o que acontece? Esse é um jogo que o estabelecimento faz, né? Legal. Então, por exemplo, ele faz a negociação com o adquirente normalmente, cada uma ele vai conseguir uma taxa diferenciada para cada bandeira ou situação. Então, por exemplo, ele pode selecionar lá no TEF dele que ele quer passar todas as transações de crédito à vista da Mastercard, ele quer passar na GetNet. Mas todas as transações de Visa, ele quer passar em outra adquirente. Por quê? Porque naquela outra adquirente ele tem uma condição diferenciada, talvez. Que legal, cara, que legal. Então, o TEF ele traz mais
essa solução para o cliente, né? Ele não precisa ficar limitado a uma adquirente. Ele tem aquele concentrador ali, e através disso ele pode ter vários contratos com vários adquirentes diferentes, né? Entende? E o trabalho de vocês não é fazer a certificação dessa integração. Deixa eu ver se eu entendi bem. Por exemplo, assim, imagina que eu peguei minha equipe, né? Peguei minha equipe, pegamos os guris lá e falamos assim, olha, nós vamos criar agora um sistema para um mercado. O Rissul, lá perto de casa. O Usada começa a desenvolver o sistema para o Rissul, chega na parte de pagamento. Para mim fazer essa parte de pagamento, para me certificar, vocês que fazem esse trabalho de certificação ou não? Como é que bem? Acontece? Geralmente, o mercado de TEF, soluções de TEF, é um mercado bem fechado, para falar a verdade. A gente tem as 6 principais homologadas com a GetNet, aí a Altar. Altar, inclusive, é uma empresa do grupo, é uma empresa de solução de TEF que é da GetNet, né? A gente comprou ela. Mas aí a gente tem a Lynx também, que é uma empresa bem grande aqui no Rio Grande do Sul, que tem um adquirente por trás dela também. Tem a Software Express, que é uma empresa muito grande no Brasil, acho que, se eu não me engano, é a maior do Brasil. Se tivesse essa vontade de desenvolver um sistema para um comerciante, provavelmente tu desenvolveria a automação comercial, ou seja, o frente de caixa que fica ali, que através dele ele faz as interações, né? Que o operador faz as interações. Mas tu, como automação de caixa, você não vem a se conectar com a GetNet diretamente. Eu ia para essas empresas homologadas aí, exatamente. Cara, entendi. Então todo mundo que faz automação se conecta neles, eles se conectam na gente, e aí a gente faz um trabalho de certificação justamente para poder adotar essas empresas. Que legal! Para qualquer pessoa, né? Entendi, então a gente faria todo o front, todo o PDV, o quê? Responsivo. Dinâmica, todo aquele negócio ali que o Zay já sabe. Precisa ser. Aí a gente, por exemplo, ia entrar em contato com uma dessas empresas que já são homologadas por vocês, e aí eles iam dar para nós uma espécie de API, alguma coisa. Ó, Thiago, aqui tá a documentação aqui que o teu sistema tem que seguir, que nós já estamos homologados. Que legal. Porque geralmente são sistemas embarcados nos caixas, né? Então geralmente é uma biblioteca entrega no teu sistema. E aí aquela biblioteca tu vai provavelmente chamar algumas funções de transação já pronta. Já prontas, entendeu? Entendi. E aí os caras, por exemplo, me manda valor, me manda cartão, me manda a data, hora do PDV, me manda a senha que o cara digitou, que eu vou formatar tudo aqui e manda para adquirente para ti. E eu concentro todas as transações. Cara, muito legal isso. Até pro dev já procurar uma solução TEF, né? Se ele for fazer algum sistema de PDV, alguma coisa assim, já procura essa solução, né? Vai passar tudo que é cartão ali, não vai ter problema na maquininha e já tem uma solução homologada ainda, né? Olha só, exatamente. Cara. Bah, isso é muito legal, muito interessante esse processo, assim, tipo, todos os dados que vêm ali na transação, então, tipo, na verdade é uma string zona, assim, com numerações, e ali dentro a gente consegue identificar se a transação é de crédito, a gente consegue identificar o cartão do cliente, a gente consegue identificar que a data e hora foi feita essa transação, todos os dados de ponta de venda, ou seja, a gente consegue saber que maquininha fez essa venda, qual versão ela tá, qual biblioteca compartilhada ela utiliza lá no kernel dela, dentro mesmo. Não, então a gente tem... Tipo, isso é comum, não é da GetNet em si, né? Mas todos os meios de captura de TEF, né? Todas as soluções trabalham dessa forma, né? Eles precisam passar todos esses dados para conseguir realizar uma transação. Inclusive outros dados também que rolam ali dentro, por exemplo, comprovante da transação desce ali de volta, o cara recebe uma string zona com todos os dados do comprovante da transação, ele vai lá e só formata, quebra a linha lá e faz. Entendi, que legal, tudo isso cara. A gente certifica, tudo isso a gente passa por casos de testes para validar se realmente o fluxo acontece da forma que a gente espera. Eu entendi. Conforme a gente certificou, por exemplo... Eu mandei uma transação, é uma requisição, basicamente, a gente chama ela de 0/100, é uma requisição, e volta uma resposta da adquirente, uma 110, e aí pode ser negada ou aprovada. Depois que ele recebe essa resposta da adquirente, ele precisa mandar uma notificação, que é uma terceira perna da transação, é a confirmação de transação, e aí através dessa confirmação de transação, todos os outros sistemas, adquirente, emissor... né, do portador do cartão ali, vão ser notificados de que aquela transação realmente foi concluída com sucesso. Olha só, cara. Então, por exemplo, a gente tem cenários em que a resposta não chega, e aí o cara tem que tomar determinada ação, a gente tem que entender se realmente o sistema tomou determinada ação ou não tomou, aí gera um defeito, gera um bug lá pro pessoal, volta lá pro pessoal desenvolver de novo, corrigir, volta para nós um novo ciclo de testes, é todo esse processo de qualidade legal, que a gente cara. faz. E tudo isso porque envolve pagamento, né, cara? Porque assim, né, convenhamos, vamos ser sinceros, deu um bug no sistema, não consigo cadastrar um usuário, é uma coisa. Agora deu um bug assim, sumiu 50 pila. Na transação, nossa senhora, ou passou assim, deu duplicada a transação, meu Deus do céu, desfaz, acontece
É um sistema bem crítico mesmo. Cara, que legal, cara. nacional. Então, pessoal, aí já deu pra ver um pouco, né, do trabalho do Dylan, já ficamos até a fundo, cara. Deu pra Sim, aprender realmente. bastante coisa aqui. Então, cara, o pessoal quer saber o seguinte, como é que funciona o ecossistema de TI da Get, cara? Vamos lá, deixa eu tentar falar de uma forma mais macro, assim. Basicamente, eu acho que é comum entre as empresas, né? Mas a gente é dividido por superintendências, né? A gente tem a superintendência de canais, que aí é onde eu atuo. Mas basicamente são os canais de tecnologias que chegam até o cliente, então POS, TF, e-commerce. Tem, obviamente, a superintendência de infraestrutura, e aí ali dentro a gente tem rede, segurança, toda essa parte. Infraestrutura ágil também, que é a parte de automações de infraestrutura. Temos a parte de superintendência de processamento também, que aí é depois que a transação já foi aprovada por todos os órgãos, né, por todas as entidades ali que participam. Ela precisa de um pós-processamento, né? Então, para fazer toda a liquidação, pagamento de todo o pessoal, existe essa superintendência também. Acho que basicamente, como um macro, seria isso. Um bom resumo, cara. Então, seria assim, como um se fosse trabalhar lá, ou eu ia para um ponto onde eu vou trabalhar com o cliente, ou integrações com o cliente, isso? Isso, basicamente, na verdade, a gente... Ou redes? Isso, a gente tem a infraestrutura ali. Aí dentro da infraestrutura, uma boa parte foi por onde eu entrei, na verdade, a infraestrutura, né? Dentro do NOC ali, que é a parte de monitoramento de infraestrutura. Eles monitoram todos os servidores ali, incidentes que acontecem nas máquinas e tudo mais. A parte do SOC também, que é voltado para segurança, são as portas de entrada ali dentro da infraestrutura. Mas lá onde eu trabalho são justamente isso, os canais físicos que a gente chama, na verdade. Né? Então, a gente ali no TF, como a gente tem um fornecedor terceiro, a gente não desenvolve especificamente, né? A gente não só especifica documentando. Mas o time que trabalha na maquininha, no POS mesmo, aí sim, tem um time de desenvolvimento, tem outros produtos, por exemplo, que é o POS digital, aí em vez de ser um POS embarcado ali, que aceita um sistema mais limitado, é um POS Android. Na verdade, ele tem um sistema de Android ali dentro. Entende? Quando tu diz o POS, é a maquininha. Isso, é aquela POS, maquininha do pra mim cartãozinho. É comum dizer assim, né? POS, Sim. pra mim é o dia a dia, mas POS é a maquininha mais simples, assim, que a gente vê no balcão do cliente, tem uma azul, uma vermelha, uma verde, né? Já vimos, cara. Cada uma tem a sua independência. Quem não viu uma com o símbolo da Get é um alienígena. Ele verdade. tá em tudo que é lugar, cara. A maquininha é essa aí. E essas maquininhas, cara, elas não vêm, elas já vêm por padrão esse sistema TEF ou não? Ou depende cada uma? Então, essas maquininhas, elas podem receber um sistema TEF, mas se tu reparar, o TEF, ele é mais comum a gente ver o que a gente chama de pinpad. O que é o pinpad? É aquela maquininha que tem um fio que sai dela e é conectado no caixa. Aquela maquininha, ela aceita aplicações mais simples, ela não vai nada muito interativo ali, você só consegue digitar a senha e passar o cartão mesmo. Mas sim, a gente tem também esses POS que a gente diz, né, que é a maquininha independente com um sistema TEF embarcado dentro dele, que a gente chama de checkout móvel, ou seja, checkout é onde a gente faz o pagamento ali, né, comum, ou seja, um checkout móvel, que eu consigo pegar e ele levar, é como se fosse um PDV móvel, ou seja, por quê? Porque ele tem essa integração com o concentrador de transações TEF do cliente, entendeu? Que legal, cara. Então, quando eu vou assim, ó, lá na Renner, né? Pego lá minha camisetinha e a mulher, ela não mexe, eu não vejo ela mexendo ali na maquininha, é porque ela já botou pelo software ali. Esse aí já tá com TEF. Exatamente. Esse é o pinpad ali na frente. Exatamente. Legal, esse cara. é o pinpad que tá ali, aquele pretinho ali que a gente vê. Pá. PPC 930 é o nome do modelo. Deus, ali. Aqui Aqui o pessoal vai sair técnico. Vai ver ali em cima, PPC 930. É que realmente é comum, né? A gente tem 3 principais fabricantes hoje no Brasil, no mundo, eu acho que a gente pode dizer. E essas fabricantes são comuns entre todas as empresas de cartão, né? A gente vai ver o mesmo modelo de maquininha numa determinada empresa, entre outras, né? Tipo, por exemplo, a gente pode ver a mesma maquininha de 3 cores diferentes no estabelecimento do cliente. Entendi. Porque o que muda? Muda somente o software que está ali dentro, né? Ou seja, a empresa prepara o software para ser de acordo com, né, os sistemas dela, mas no final das contas, todas elas fazem a mesma coisa. Naquele mesmo formato de mensagem ISO 8583, elas mandam transações para o servidor e o servidor dispara as transações para o adquirente, né? Cara, entendi, muito legal, cara. Já resumimos bem, cara. Vamos seguindo para próxima. Até a gente já deu uma base do que é os pagamentos por TEF.
Te já falou, já? Sim. Cruz. E vamos pras próximas. Cara, essa aqui é bem legal. Olha só, essa aqui é uma dúvida. Essa aqui eu vou te confessar que foi eu que botei aqui, tá? Vamos lá, essa aí você não me falou. Então. Não, essa aqui eu botei aqui, ó. Cara, quais são as linguagens de programação lá que a Get usa lá? E tu nota que tem daqui a pouco alguma tendência, por exemplo, assim, porque eu sei que quando a empresa é grande, ela usa várias linguagens, né? Eu queria saber quais são essas linguagens e se tu nota que tem uma dessas linguagens que daqui a pouco tá virando tendência. Tipo assim, o pessoal já tá formando equipes para trabalhar nessas linguagens para construir algumas coisas novas aí. Como tu disse mesmo, é uma empresa muito grande. Lá a gente usa muito o C, né? C. Porque é embarcado nas maquininhas ali, é o que as maquininhas geralmente já tem muita coisa pronta, na verdade. Então, né? a maquininha de cartão aquela... C? C, C++. Aí, ó, esse é pro Mequetrefe. É, os caras É lá... o que chega e diz assim, ó, Thiago, não, se tu C tá morto, não tá morto. Não, capaz. O que é isso? Não, tem muita coisa Quando vai no baixo nível na máquina, é em C. Que legal, cara, Sim, não sabia tem disso. Ferramentas feitas em C, muita coisa feita em C. Porque justamente isso, como muita coisa já é feita nessa linguagem, muita coisa se aproveita. Então, a gente pega uma coisinha que já está pronta aqui, já consegue quebrar uma transação. Não, a gente coloca mais um campo aqui. Não, eu quero um campo que quebra assim, quebra em outro formato. Daí a gente só vai reaproveitando algumas coisas, né? Entendi. Claro que o software na maquininha é outra situação. O que eu tô falando aqui são ferramentas que a gente costuma utilizar no dia a dia para facilitar. Entendi, né? cara. Eu já utilizei tecnologia Spring Boot com Java ali. Spring, então Spring com Java, cara, legal. Spring com Java tem pra, lá dentro. Um servicinho para facilitar a vida lá, uma telinha lá para algumas funções que a gente utiliza para análise de log de transações. Fiz outro programa também em Java também, mas não utilizei Spring Boot, era um leitor era um script para varrer log. A gente tinha um problema lá que aí no eu Java, acabei me comprometendo sem precisar, assim. Aí no Java bruto começo, mesmo ali. Eu consigo fazer isso. Eu comecei a escrever um scriptzinho de Java, começou a varrer os logs, e o pessoal, não, dá pra fazer isso aí mesmo, dá pra fazer. Daqui a pouco eu vi, eu tava com uma tarefa, já tava com prazo, isso, e um mês de teste já tava assumindo coisa que nem precisava. Mas consegui entregar, isso é o de menos. Já utilizei também script em Shell, Shell Bash, né? Perfeito, Bashzinho. Porque a gente tem as máquinas a máquina do nosso gateway que recebe as transações, ela é em Linux, né? É um RHEL 7. Então ali eu precisei fazer um scriptzinho para varrer log também. Só faz um grepzinho lá dentro, porque como a gente tem vários servidores, né? Várias máquinas para receber integradoras diferentes, a gente precisa achar uma determinada informação dentro de vários servidores. Entendi. Aí entrou o Shellzinho, o scriptzinho Shell. Varre, entra dentro de cada um lá, varre o log, vê se tem informação, traz a quantidade de vezes que essa informação aparece lá e... Beleza, se tiver informação suficiente, eu vou lá e olho, senão... Cara, que legal. Nem entro pra olhar, entendeu? Olha, isso que tu tá trazendo, cara, é legal, porque isso aqui não é assim, ó. Alguém disse, tá, que lá em determinada, que é pra tu estudar, sei lá, a linguagem do Lua, ou alguma... Tu tá trazendo pra nós, não que Lua também não seja importante, sim. mas é legal que tu traz pra nós as tecnologias que uma grande empresa tá usando, e tu citou aqui o C++, o Java, que o pessoal... A gente até gravou um podcast, né? O podcast passado, o anterior a esse, falando se o Java tava morto ou não. A gente disse que não o Java... Então tu trouxe o Java com o Spring também, e agora também tu trouxe o Shell, cara, que é a parte do Linux ali, os scripts em Shell. Então tudo isso aí são umas skills legais, né? E eu acho que quando o cara vai trabalhar numa empresa grande, ou em diversas empresas, o cara vai usar mais de uma linguagem, vai usar exatamente todas essas que tu citou. Tem mais alguma lá, cara? Isso é interessantíssimo. Então, em relação ao que tu tinha complementado ali na pergunta, se é uma coisa que o pessoal está adotando, na verdade, eu acho que já é amplamente adotado, que, como eu estava falando ali, a gente tem produtos voltados para Android, né? Então, a gente tem alguma coisa em Java ali em Android também, mas basicamente hoje tudo acho que é em Kotlin, dos nossos sistemas que são embarcados ali. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns meses ali numa squad de desenvolvimento Android, que, ali eu me apaixonei no Android, eu acho que é o que eu mais tenho estudado no momento. Quero ver se eu lanço meu APzinho esse semestre ainda, mas basicamente a gente vê que a empresa adotou essa linguagem já como padrão ali dentro desses dispositivos Android, e eu acho que é isso de linguagem assim que eu posso dizer que eu tenho mais perto do meu convívio. Então, olha só, não é o cara aprender uma linguagem e sair trabalhando, a empresa toda vai usar essa linguagem, não. São várias skills diferentes que o programador, até o cara que tá olhando esse podcast, ele já pode ir buscando essas tecnologias que tu falou e que são sucesso, e provavelmente são usadas em outras empresas. Olha só o conhecimento agregado. Que legal, cara, isso aí, eu não sabia, cara, que era em C as maquininhas de olha. Sim. Então, voltamos pro podcast, fizemos uma pausinha rápida, pessoal que não sabe, Comercial. Tá descendo uma pizza.
isso aí, né, Daio? Opa. Já que já salgaram o teu café. Acontece erros de gravação. O pessoal que nos acompanha lá no Instagram vai ver. Vai ver isso aí. Vai ver o teu café salgado que os caras. Como é que é? É um café peculiar mesmo. É um café peculiar, cara, não tem jeito. Quais são as vantagens de trabalhar lá na Get ou trabalhar numa empresa grande assim como a Get, cara? Cara, uma das principais vantagens eu acho de trabalhar lá é a satisfação que a gente consegue ter. Por exemplo, eu vou ali no supermercado e vejo um sistema que eu certifiquei, que eu homologuei lá dentro, né, funcionando. Então a gente consegue ver o nosso produto, o nosso trabalho ali na ponta, e eu acho que isso é uma das coisas mais satisfatórias quando a gente trabalha com TI, né, ver o sistema legal. rodando ali em produção funcionando. Outra vantagem também é esse convívio que a gente tem com pessoas de várias atuações, né? Então tem equipes com várias skills diferentes, a gente tem reuniões para decidir isso e a gente entra numa reunião ali de 1 hora com, sei lá, diversas pessoas de várias áreas e é impossível tu sair de uma reunião ali sem aprender um monte de coisa, sabe? Tanto sobre tecnologia quanto sobre como a empresa funciona. Que legal, então, cara. todo dia tá realmente aprendendo uma coisa nova, tu tá vivendo aquele dia a dia de um mundo de TI grande, sabe? Todo aquele o ciclo ágil e tudo mais. Então, essa é uma das principais vantagens, assim. Bah, que legal, cara, que legal. Olha aí, tu viu e tu não falou de... que geralmente faz essa pergunta e vem na cabeça, né? Acho que é o que até o pessoal espera. Não, e o Sodexo, né? Como é que fica lá? O vale... Ou alimentação, o saláriozinho. Tu falou, cara, do dia a dia. E realmente esse é o mais importante, cara. Até quando nós estamos ali na empresa, o Vini que tá ali, né? O Vini não deixa eu mentir lá nos bastidores. A gente fala que, cara, importante é o caminho. É a gente poder curtir o caminho. Porque se tu não curtir o caminho, se tu se estressar todo dia, não vale. Nenhum trabalho vale a tua paz, né? Com e certeza. é muito legal tu trazer isso aí, cara. Sim. De tu ter essa liberdade, todo dia aprender alguma coisa e tu tá feliz. No Exatamente. local onde é que tu tá trabalhando, cara. Não, o Isso é pessoal incrível. sempre foi super receptivo ali e existe esse senso ali de realmente tentar ajudar a pessoa, né? Tu nunca tá sozinho ali numa situação, tu tá sempre respaldado por alguém que consegue te auxiliar naquela situação. Então, isso é uma das coisas mais sem preço também. Que Fora, legal. como tu comentou, né? O convívio com as pessoas ali, elas facilitam o teu dia a dia, né? Tu ter essas pessoas que te ajudam, que tu consegue lidar bem, que tu tem uma boa amizade, né? É imprescindível no trabalho, assim. Mas que legal, cara. Que legal mesmo. Olha só, pra tu ver como as respostas, elas se complementam. Sim. A gente fez a resposta, teve o podcast do Dani, que trabalhava na Cigan, e essa palavra voltou, essa palavra de tu não se sentir sozinho. Ela voltou naquele podcast dele. Sim. Ele disse, cara, uma das coisas mais legais é que lá dentro eles te dão todo o amparo, tu nunca tá sozinho, tu tem um programa de apadrinhamento. Tu vê como isso faz diferença pra gente trabalhar, né, cara? Às vezes é igual tu disse que antes a gente tava comentando nos bastidores ali, né, Dani? Tu disse... que quando a gente é novo, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Exatamente. Que, não, eu nunca vou conseguir chegar lá no que aquele cara faz. É a E famosa síndrome do impostor, né? Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento, não tem como. Mas o importante é tu realmente botar a cara a tapa, estudar o suficiente, né? Pra ter propriedade de falar como a gente tava falando antes. E se jogar, não tem como, né, cara? A gente só vai aprender na dificuldade. É Eu verdade, acho que é isso. cara. Quais são os atributos técnicos, né? E os atributos não técnicos que uma pessoa precisa para trabalhar lá onde é que tu trabalha lá. Eu fiz essa pergunta, Dario, porque muitas vezes a gente se questiona assim, ó, tá, mas o que realmente eu preciso ter? O que eu preciso ter de técnico e de não técnico, comunicação? O que eu preciso ter para trabalhar numa empresa assim? Hoje, no que eu faço, a gente basicamente precisa ter ali uma noção de infraestrutura de cliente-servidor, né? A comunicação que ocorre ali, request, response. O inglês é muito importante, né? Hoje a gente tem algumas reuniões em inglês em alguns momentos. Como eu estava falando, as especificações de kernel das maquininhas, né, dos equipamentos ali, são todas em inglês, não existe tradução para isso. Uma noção de Java ou programação seria um adicional, na verdade, não é uma necessidade que tu teria para trabalhar no core que eu faço hoje. Noção de HTTP, requisição cliente-servidor, um inglês é legal, um Java, uma linguagem assim é legal ter também, e agora alguns atributos que não são, digamos, técnicos assim. Ó. Na verdade é uma das coisas que tu vai aprender no dia a dia, né, que são essas soft skills, mas basicamente é ter uma boa desenvoltura na comunicação, tu conseguir expressar claramente as tuas opiniões em relação tanto a técnico quanto a de negócio, né. Claro que isso é algo que tu vai aprender durante
o teu tempo na empresa, mas tu conhecer sobre a empresa é muito interessante, entendendo da tecnologia, entendendo do negócio. Entendi, né? que legal, cara. Então já tá bem resumido. Então, até as técnicas e as não técnicas aí, Isso pessoal. aí. Que legal, cara. E seguimos, então, cara. Essa aqui é uma pergunta pra gente debater junto, cara. Que eu queria a tua visão, né? Do que acontece, porque a tua rotina é outra também lá dentro da empresa. Eu queria ver assim, ó, onde é que tu acredita, cara, que os programadores eles mais pecam hoje? Olha, eu acho que o que mais está em alta hoje, eu posso falar, acho que sem errar e sem me comprometer muito, é a questão de segurança, né? Acho que não está muito no core do desenvolvedor se preocupar tanto com a segurança da aplicação, principalmente quando tu entende que a empresa já tem uma outra estrutura por fora, né? Todo um respaldo ali, monitoramento, firewall, toda uma parte de segurança voltada para isso, mas não é tão raro a gente ver em algum momento ou outro, saindo aí nos fóruns de notícia, alguma fraude de cartão, né? Que acontece em alguma empresa ou outra. Então, não só, obviamente, nisso, todo software tem os seus problemas de segurança, mas eu acho que hoje é uma das coisas que as empresas estão se preocupando muito em treinar os seus desenvolvedores de forma segura para que lá na ponta, uma para não acontecer fraudes e outro ponto também até para não acontecer retrabalho, né? Tipo assim, beleza, apareceu um bug, apareceu uma fraude ali, tu vai ter que retrabalhar naquela feature para ela ser segura ou para ela realmente atender os requisitos do negócio, né? Então, acho que essa preocupação, talvez, que o pessoal pode começar a ter mais. E talvez, como a gente estava falando, a questão das soft skills, né? Hoje, a gente vê que o pessoal se preocupa muito em codar ali, aprender a codar, escrever código, técnicas da vida. Mas a gente vê que tem muita coisa em volta disso, né? Então, como a gente estava conversando antes fora ali, tu codificar, tu programar é a habilidade que tu vai utilizar para resolver o problema, né? Mas não necessariamente tu vai ficar limitado daquilo ali. Às vezes tu vai ter que fazer um deploy no servidor Linux, tu nunca mexeu na vida, tu vai ter que aprender outras questões que talvez tu nunca pensei que eu ia precisar disso, entendeu? Mas a empresa precisa de ti naquele momento. E aí, tu vai fazer o quê? Vai saltar fora? Tu vai se desenrolar, né? Tu tem que desembocar. Eu ia trazer essa mesma, até anotei aqui, olha só, que o que eu considero, até eu já falei, tem alguns outros podcasts, que um dos programadores mais pecam, olha só, tá anotado aqui, não deixa eu mentir isso aqui, ó. Que é verdade. Eu coloquei aqui, ó, falta de comunicação e network, cara. Eu coloquei aqui, ó. Então, essa parte é exatamente o que tu disse. O cara se preocupa muito em codar, mas a parte de comunicação dele, o network que ele vai fazer, ele se preocupa menos, né? Exatamente. E sendo que essa parte, se ele investisse nessa parte, o crescimento dele ia ser acelerado. Porque muitas vezes, hoje, tu consegue entrar em vagas que, igual tu falou, daqui a pouco eu não preciso saber programar lá, ser o mais sinistrão, mas se tu sabe ter uma boa comunicação, tem um bom network, tu consegue umas vagas legais e já consegue, né? Porque um exemplo disso, a prova viva, é o nosso podcast, né? O nosso podcast é network. Tu vai Exatamente. ver. Exato. E a comunicação também que a gente teve, por exemplo, assim, eu convidei o Dylon, né? Ô Dylon, tu participar do nosso podcast, que é uma honra te ter aqui, reforço mais uma vez. Participar também. Mas aí, se a minha comunicação, se lá atrás eu vou ser aquele cara, pé no saco. Exatamente, né? Que a gente... aquele arrogantão, pé no saco lá, que tu não suportasse, tu ia dizer, Thiago, é o seguinte, cara, eu tenho uma outra coisa pra fazer e não... E aí tu vê a importância do network, né? Hoje tu tá aqui, é uma honra te ter aqui, e tudo isso foi através do network, da comunicação. Tu também é um cara, que eu queria falar até, pessoal, tu é um cara diferenciado. Eu lembro quando tu entrou, a gente estudou junto. Eu lembro que tu era de uma maneira X e depois tu virou uma maneira Y. Tu começou a correr atrás das coisas. Tu ficou um dos caras mais diferenciados. Pode ter certeza que tu é um dos caras mais diferenciados que estudou ali na FTEC. Muito. Uma hora acho que a gente tem que entrar no tranco, né? Não tem como. Aquele começo de faculdade, assim, se adaptando ainda aos estudos, né? Verdade, cara. A gente achava que as coisas seriam mais fáceis, mas na verdade não tem ninguém que faça por ti, né, meu? Exato. Se tu precisa fazer, tu precisa aprender. É verdade, cara. E eu concordo exatamente contigo, cara. Essa parte de comunicação é onde hoje o pessoal mais peca, né? O pessoal mais peca essa parte de comunicação. Essa pergunta que eu vou te fazer agora... Vamos lá. Essa pergunta que eu vou te fazer agora é a pergunta que os outros convidados suaram, cara. Todos eles suaram nessa pergunta. As outras perguntas técnicas, eu fiz algumas perguntas aqui que o pessoal fez, foram algumas perguntas danadas pro pessoal. Essa pergunta aqui o pessoal mais curte. Olha só. Cara, qual foi a coisa mais bizarra que já aconteceu contigo? Ou uma coisa engraçada, uma coisa louca, envolvendo
Programação, cara. O que aconteceu? Programação. Ou envolvendo alguma coisa no dia a dia do teu trabalho com tecnologia. Me diz uma coisa bizarra que aconteceu contigo lá. Olha, programação acho que não teve nada tão bizarro assim, fora o que a gente já sabe de cotidiano, tipo... Meu Deus, como é que isso tá acontecendo, né? Tipo, tu olha o código ali, não tem como isso tá acontecendo, cara. O que eu escrevi não tem como fazer isso. Parece que foi outro sistema, mas... Direto. Eu acho que isso é comum, né? Direto. Inclusive o Vini... o Vini que tá ali... O Vini, eu e o Vini já ficamos algum tempo já olhando pro código dizendo, mas isso aqui não é possível. Não, realmente, tipo, não escrevi esse comportamento, não tem como acontecer isso. Exato, cara. O que mais teve, assim, de situações que dá um apavor, assim, sei lá, foi quando eu trabalhei ali no NOC, né? O NOC é a parte de infraestrutura é o monitoramento de infraestrutura da GetNet, isso tem em todas as empresas, né, que tem essa parte transacional. E, pô, ali a gente fazia um nível 1 de incidentes, assim, pô, tá acontecendo um incidente de produção, tal máquina tá estourando barra data da máquina ou C, né, C2 pontos da máquina, a gente tem que ir lá limpar os logs, alguma coisa assim. Isso tranquilo, né, acontece de uma vez ou outra excluir um log que não era pra ter excluído, entendeu? Um log, tipo, do dia que não era pra ter excluído, entendeu? Isso é comum, mas eu lembro que uma vez eu fui atuar num incidente, não era o nosso core, atuar em incidentes, na verdade, né? A gente tem que mais controlar e documentar e chamar as pessoas. Mas não, isso aqui eu consigo fazer, era só um WebLogiczinho lá, tinha uns nodos dentro do WebLogic, é um cluster, né? Basicamente, dentro dele tinha vários serviços. E daí... a ação para remediar o problema que estava acontecendo, acho que tinha parado alguma coisa, alguma ativação. E eu fui restartar e restartei o serviço errado, acabei causando outro incidente na empresa. E aquele incidente ainda não tinha ficado resolvido, tive que restartar o Node e fazer aquela outra manutenção ainda. Nossa, aquele dia... Deu um gelo no coração. Chegou pessoal, e aí já resolveu o negócio? E aí como é que tá? Já voltou a transacionar? E eu, meu Deus do céu, isso aqui é um negócio errado. E esse dia deu um gelo no coração, esse louco, deu um gelo, né? Deus do céu, quando sobe tudo. Sobe assim, não sabe se é um gelo ou se é um calor, que tu fica apreensivo ali, meu Deus do céu. Cara, todo mundo já sentiu esse gelo quando tu terminas de dar um comando SQL e tu sabe, e tu não botou um where da vida, cara, não botou aí tu gela. Às vezes tu olha, tá tudo certo. Mas às vezes não. Não, esse gelo é diário, né, na verdade, né? Todo dia no risco. É assim que a gente gosta de trabalhar. Mas que legal, cara, que legal. Cara, até eu trouxe um, deixa eu te contar esse aqui, ó. Deixa eu te contar, isso que eu nunca te contei. Que aconteceu comigo foi o seguinte, eu trabalhava na Inovadora, foi a primeira empresa que eu tive experiência de contato de tecnologia, bem legal. E aí eu era novo, né, cara, eu queria mostrar serviço, porque quando é novo eu quero mostrar serviço a todo pano, a todo custo eu vou mostrar serviço. Aí o cara me largou uma planilha e disse, tu vai cadastrar isso aqui no sistema. E aí, na época, tinha um outro que tava entrando junto comigo, né, e tal, assim. E aí eu queria mostrar serviço. Eu peguei, cara, aquele documento, assim, ó, nem tomei café. Eu sentei, não fui no banheiro. Agora eu vou cadastrar isso aqui agora. E o cara, eu vou, assim, 2 horas eu entregar isso aqui pro cara, o cara vai dizer, coroa, esse aí é... Um monstro, uma máquina. É um monstro. Eu peguei, cadastrei um negócio, produzi, 2 horinhas eu fui lá e entreguei pro cara, ó, cara. Não, mas com roupante. Confiança. Entreguei pra ele assim, amanhã, né? Dá uma olhada aí. O cara deu uma bicada assim e falou assim, beleza, deixa eu só conferir aqui no sistema aqui. Bah. Ele foi conferir no sistema. Meu Deus. Deu uma meia hora depois, não tava o troço lá, cara. Não tinha ele nada. Chegou em mim, tá, mas ô gurizão, ô novo. Tá, mas tu não cadastrou esse negócio todo aqui. E aí eu fiquei naquele, porque quando o cara é novo, tu, não, eu cadastrei. E aí a palavra, né? Eu cadastrei, eu não cadastrei. Ele, tá aqui, ó, mano, tu não cadastrou um negócio aqui, cara. Aí quando foi ver, foi resolver o negócio, tinha que cadastrar tudo em base de homologação. Nossa a tarde toda. Meu Deus, todo o trabalho jogado fora. A tarde toda em base de homologação, isso, né? Cara. Pelo menos não era o contrário, era pra fazer em homologação e fez em produção. Mano, aí que o bicho pega. Não. Mas aparecendo aqui na minha base. Mas exatamente. Assim, exatamente. Ninguém entendendo nada, né? É verdade, cara. E assim a gente encerra então esse nosso podcast, cara. Foi muito bom te ter aqui, eu te digo. Foi uma honra realmente ter a tua presença aqui. A gente conseguiu abordar bastante assunto e a gente conseguiu entregar pro pessoal como é trabalhar numa empresa grande aí, que nem a Get, quais são os desafios que o pessoal tem que passar e até as tecnologias que eles têm que estudar pra conquistar isso aí. Por isso tudo eu te agradeço, viu, cara? Cara, eu que agradeço o convite aí, poder participar aqui desse programa muito interessante, pessoal aí da faculdade.
Ah, muito bom rever o pessoal. Mas que legal, cara, que legal. Então, pessoal, eu digo pra vocês, né, cara, se inscrevam no canal, deixa o like aí pra gente continuar o nosso projeto dos podcasts e eu vejo vocês nos próximos podcasts, né, gurizada? Ativa o sininho aí, não pode esquecer. Ativa o sino, cara. Agora eu tô YouTube, cara. Eu tô no YouTube, os gurizada lá, pelo like de vocês. Bota ali embaixo, carimba. Comenta aí embaixo. Se inscreve. Se você assistiu até aqui. Mas é muito legal, cara. Gurizada vai curtir muito. Valeu, gurizada.